Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, que diz assim: Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Amém? Pai, fala conosco. Mais uma vez, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para estar falando ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar mais uma vez sobre esse texto, sobre essa temática, que é transformando vidas, gerando discípulos, que é a nossa temática anual. Os discípulos encontraram em Jesus uma razão para viver. Pescadores se tornaram ganhadores de almas, coletores de impostos em discípulos, homens simples transformaram o mundo através do poder do Evangelho. Mas não só isso, encontraram no sofrimento de Jesus um caminho pelo qual valia a pena entregar a sua vida. A igreja do século 21 é desafiada a viver o cristianismo intensamente, a fim de que, assim, o mundo seja transformado e as pessoas se tornem discípulos de Cristo. Este é o desafio para nós aqui, esta quase noite, já chegando a noitezinha, a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, aqui em Água Fria, ou a Igreja do Senhor Jesus nesses últimos tempos. Temos esse desafio de viver o cristianismo intensamente. Se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que as pessoas não querem mais um cristianismo barato. As pessoas não querem mais um cristianismo meia boca, um cristianismo sem Jesus. As pessoas não querem mais. As pessoas querem que a igreja mostre Cristo, que a igreja viva intensamente o cristianismo. O texto que nós temos aqui como tema fala transformando vidas. E eu quero dividir em 2 partes: transformando vidas, gerando discípulos. Há um desafio para nós. Qual o desafio? O desafio de viver intensamente Cristo. O desafio de mostrar ao mundo Jesus. Esse é o nosso desafio como igreja. Então, partindo desse desafio, como transformar o mundo? Como transformar vidas? Esta é uma pergunta que nós queremos responder nesta noite. E a primeira resposta é: o Espírito Santo é responsável pela transformação. Você observa que o nosso tema diz assim: transformando vidas. Aí alguém pode se perguntar assim: como transformar vidas? Como é que eu posso transformar vidas? E aqueles que são mais bíblicos vão dizer logo: quem transforma é o Espírito Santo. E é verdade, quem transforma as vidas é o Espírito Santo. No livro de João, capítulo 16, verso 8, se você abrir, você vai ler assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Caso o Espírito Santo não convença o homem, ele não consegue se convencer sozinho. Por mais que você pregue bem e fale uma verdade bíblica, aquele que ouve a pregação, se não tiver uma ação do Espírito Santo, ele não se convencerá dos seus pecados. Ele pode até dizer: eu sei, irmão, que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso ir para a igreja, mas eu não quero, eu não vou. Por quê? Porque não houve um convencimento do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo
convence. Para que ele convence? Para que o homem reconheça. Reconheça o quê? Reconheça que ele é pecador. Mas também ele precisa que o Espírito Santo fortaleça. Fortalecer para quê? Para que o homem consiga pedir, gritar por socorro. E quando ele grita, é o próprio Espírito Santo que vem libertar este homem. Esta é a transformação. A transformação de vidas é inerente de Deus. Quer dizer, não tem como separar a transformação de vidas de Deus. Você vê o comercial dos alcoólicos anônimos, aquelas pessoas que usam drogas e vai para um lugar para se tratar. Você pode até ver uma chamada dizendo que aquele tratamento, que aquele método vai libertar a pessoa e vai mudar a vida dela. A verdade é que pode até ser um bom tratamento, pode até ser um bom método, porém, só quem transforma a vida de verdade é Deus, porque a Bíblia diz no livro de Colossenses: Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Só quem transforma a natureza do homem é Deus, porque isso é uma atitude de Deus, está inerente a Deus. Quer dizer, só Deus pode fazer. Não há como separar alguém que foi transformado sem Deus. Alguém que foi transformado, a natureza foi Deus que transformou. Em Efésios, capítulo 2, verso 3 a 5, vai explicar isso melhor. Diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Então, a transformação de vida é algo inerente a Deus. Quer dizer, só Deus pode transformar vidas. Só Deus liberta o homem por completo. Nós outros também estávamos mortos, quer dizer, distante de Deus, inimigos de Deus, e Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Após compreendermos esta verdade, precisamos entender a segunda verdade. Deus escolheu o seu povo para levar a transformação ao mundo. A primeira verdade é Deus quem transforma o homem por completo. Então, a segunda verdade é que Deus escolheu o seu povo, a igreja, para levar essa transformação para o mundo. E a pergunta é: como levar essa transformação para o mundo? Como podemos ser agente, instrumentos de transformação para o mundo? No livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que fé é essa? Não é a fé para milagre, é a fé para a salvação. A fé para a salvação, ela vem quando é pregado o evangelho, quando é pregada a palavra de Deus. Ninguém pode ser salvo se o evangelho não for pregado. Hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, e enquanto eu prego, fé é gerada no teu íntimo, fé é gerada no teu ser. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e aumenta em nós a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, sendo nós o canal de Deus para a transformação do mundo, temos a responsabilidade em pregar a verdade de Deus aos homens. Podemos pregar de três formas. Se a nós compete a responsabilidade de pregar para que o mundo seja transformado, então nós temos que de fato
pregar a palavra de Deus. Graças a Deus, quantos foram alcançados pela palavra de Deus aqui? Aleluia! Hoje você tem a responsabilidade de anunciar essa verdade para outras pessoas. Temos essa responsabilidade. Então, como é que eu posso pregar, Diego? Se eu não sei pregar, se eu não sou um pregador que prega na igreja, se eu não sou um ministro que fala da palavra de Deus tão bem, então como é que eu posso pregar? Você pode estar aqui hoje e pode ser que você não saiba como participar do que Deus está fazendo no mundo. Pode ser que você está aqui e ache que você não participa daquilo que Deus está fazendo. Então eu enumerei aqui 3 formas que a gente pode pregar e ser um agente de transformação para o mundo. A primeira é a proclamação da verdade, a proclamação da Bíblia, daquilo que está escrito no Evangelho, na palavra do Senhor Jesus. Então nós podemos sim. Quer ver como é que nós podemos proclamar a verdade? Você pode se colocar no meio da rua, no meio de algum lugar público e declarar ou proclamar João 3,16. Você não precisa nem argumentar. Você não precisa explicar. Você pode se colocar em um local público e declarar João 3,16. O que é isso? É a proclamação do Evangelho. É pregação também. E as pessoas ouvirão. E cabe a elas, e cabe ao Espírito Santo, melhor dizendo, ao Espírito Santo cabe a responsabilidade de converter. Porque a gente acha que por não saber pregar como muitos pregam, a gente acha que não pode pregar, mas você pode proclamar a verdade contida na palavra de Deus. Em uma conversa com uma pessoa, você pode falar para ela o que está escrito. A pessoa está falando, e você pode dizer para ela: rapaz, não é desse jeito. A palavra de Deus diz, e você proclama para ela a verdade do Evangelho. Eu tenho um professor que ele mora perto de uma escola. E um dia ele teve uma ideia. E ele falou com a diretora, disse assim: diretora, eu sou vizinho da escola. O meu muro é baixinho. Se eu ficar de pé, eu posso falar e todo mundo vai me ouvir. A senhora deixa eu proclamar a palavra de Deus? Ela disse: deixo, pode fazer. Na hora do recreio, ele subiu em cima do muro e proclamou as verdades contidas na Bíblia. Ele não ficou explicando texto por texto. Ele apenas disse o que estava escrito na palavra de Deus e depois disse: muito obrigado pela atenção, tenha um bom recreio. E a palavra de Deus foi pregada dessa forma. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O apóstolo Paulo incentivando Timóteo a pregar, a falar em tempo e fora de tempo. A Bíblia sempre será bem-vinda e oportuna. Talvez não seja para quem ouve, mas o tempo sempre será oportuno para pregar a palavra. Segunda coisa: Diego, eu tenho vergonha de proclamar, eu tenho vergonha de falar, ou eu não posso falar no local que eu estudo, no local que eu trabalho. Eu não posso falar desse jeito, eu não posso nem falar o nome de Jesus, que as pessoas já perseguem, ou que é proibido. Ok, a segunda coisa que você pode fazer é pelo exemplo. Pelo teu exemplo, as pessoas podem conhecer Jesus. É claro que em algum momento ela vai te dar a oportunidade para que você pregue, porque a pregação é o canal de Deus para a transformação. Mas o teu exemplo pode ser o caminho que Deus vai levar para você encontrar aqueles que não conhecem a Ele ainda. Abra a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versos 7 e 8.
diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra o qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. É claro que em algum momento vai ter pessoas ao nosso lado que não gostam da gente por a gente ser crente, vai nos perseguir porque a gente é da igreja. Então, qual é o ensinamento de Paulo para um momento como esse? Um jovem chamado Tito, ele diz: Tito, seja um exemplo, seja perfeito, para que aqueles que não gostam de você, para que aqueles que te perseguem, pelo teu testemunho, fiquem envergonhados por não terem o que falar mal de você. Como é que a gente pode pregar o evangelho em um local onde não se pode pregar? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Alguém já disse que um exemplo arrasta pessoas, arrasta seguidores, mas o exemplo arrasta multidões. Não adianta a gente falar e com as nossas atitudes a gente desfazer o que a gente fala. Às vezes falamos tanto e temos pouco exemplo. Às vezes a gente fala tanto, mas tem pouco exemplo. Às vezes a gente sabe falar muito bem sobre o amor, mas não praticamos o amor ao próximo. Às vezes a gente fala muito bem só no discurso, mas as nossas atitudes contradizem tudo que nós acabamos de falar. Então, em locais que não se podem falar, você pode ser Cristo para aquelas pessoas, que elas encontrem Jesus através da sua vida. Eu estava lendo o testemunho de um missionário, eu não lembro o nome dele agora, e ele estava em um local onde ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia quem era Jesus, ele não sabia falar o idioma, ele não sabia como se comunicar com aquelas pessoas, mas ele foi assim mesmo, e passou 10 anos com aquele povo, e após 10 anos, ele morreu, voltou para o seu país, e foi para lá missionários, e quando começaram a pregar e a falar de Jesus, aquele povo disse assim: eu conheço Jesus. Mas você conhece Jesus? Sim, ele esteve conosco há 10 anos atrás. Ele morou aqui conosco. Ele não falava a nossa língua, mas ele fazia tudo o que você está dizendo neste livro. As pessoas querem ver o nosso exemplo como igreja, e como igreja nós vivemos como Cristo intensamente, para que o mundo veja Cristo em nós. Terceiro, pelo testemunho. O exemplo é sem palavras, o testemunho é com palavras. Talvez você não saiba pregar, ou tenha vergonha. Talvez até no lugar que você está, você pode falar, mas você não sabe o que falar. Aí os apóstolos traz uma recomendação para nós. Em um momento que eles foram presos e bateram neles e disseram assim: não falem mais de Jesus, se calem e vocês viverão bem aqui em Jerusalém. Eles disseram: nós não podemos parar de falar do que a gente viu e do que a gente ouviu. Então, o testemunho falado também é uma arma de transformação de vidas, porque você não conhece a Bíblia como tantos outros, você não tem o conhecimento amplo da Bíblia, você talvez seja novo convertido, mas você pode dizer para alguém o que Jesus fez na tua vida. Todos nós temos alguma coisa que Jesus fez em nós. Todos nós temos alguma coisa
que Jesus fez para nós. E é esse teu testemunho que Deus quer usar como transformação para outras pessoas. Talvez você não seja tão eloquente, você não saiba pregar, mas você sabe dizer: um dia eu orei e o Deus do céu atendeu a minha oração. Um dia eu estava em perigo e eu clamei a Deus e Ele me livrou. Eu usava droga, eu batia na minha esposa, eu era alcoólatra, mas um dia eu tive encontro com Jesus, Ele me libertou. Eu sou um homem transformado. Ele pode fazer isso na tua vida também. O que é isso? Testemunho. Testemunho. Existe alguém que é exatamente como você era, e esse alguém precisa saber disso. Sabia, irmão? Existe alguém que era igual a você no passado, e ele precisa ouvir da sua boca que Jesus te libertou, que Jesus te amou, que Jesus hoje te deu uma nova chance, e que Ele pode fazer isso na vida de tantos como eu e você. A pregação deve ser baseada no poder de Deus. Você pode pregar perfeitamente, você pode falar de uma forma que seja agradável aos ouvidos, mas a pregação da palavra de Deus não se baseia somente em palavras, somente na capacidade humana. Paulo, no capítulo 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar não é discurso, irmão. Pregar, político sabe falar bem, o poeta sabe falar com emoção. Tanta gente fala melhor do que eu, fala as vírgulas, fala os R's, fala os S perfeitamente. Mas aqui o critério não é saber falar perfeitamente, é falar no poder do Espírito Santo. Então, quando nós falamos, o Espírito Santo se move. Quando nós pregamos, o Espírito Santo liberta vidas para a glória do nome do Senhor. Então a nossa pregação, às vezes, irmão, até com Deus, irmão, se você observar algumas pessoas que oram em público, eles oram até diferente, eles criam palavras, eles usam palavras tão lindas que às vezes a gente não entende. Oh, eterno Deus, maravilhoso, supremo, ele fala a palavra que a gente nem entende. Aí aquele que está lá atrás no banco ora: Paizinho querido, me perdoa, Paizinho do meu coração. Por quê? Porque não é só em palavras. Quem sabe falar bonito continua falando, mas quem não sabe pode falar com Deus e falar de Deus, porque a pregação não consiste em palavras, argumento, lógica humana, mas no poder do Espírito Santo. É Ele quem converte. Aleluia. E aí tem mais, diz assim Paulo, olha: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O mundo não acredita, os ateus não acreditam, o mundo quer provas, o mundo quer lógica. Cada vez mais ideologias infernais aparecem e ganham notoriedade, e as pessoas tomam como a verdade absoluta. Mas só a mensagem da cruz liberta o pecador e converte ele em filho da ira a filho de Deus. A segunda parte do nosso tema: gerando discípulos. Já entendemos e queremos participar do que Deus está fazendo, mas como gerar discípulos? Discipulado é ensinar o caráter de Cristo.
com o objetivo de sermos transformados pela palavra e a cada dia parecermos mais com o nosso Mestre. Às vezes a gente pensa que é só pregar para alguém, né? É só evangelizar, aí a pessoa se converte. A gente pensa assim: agora acabou meu trabalho, o sangue dessa pessoa saiu de sobre a minha cabeça, eu estou livre. Não, nós não somos chamados só para ir e pregar, nós somos chamados para ir, pregar e fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para fazer discípulos. Você pode observar que geralmente de 10 pessoas que se convertem, ficam, vamos ser generosos, irmão, vamos ser positivos, 5. E 5 saem. Por que sai? Porque não se adapta, porque ninguém olha para ele e fala com ele, porque nenhum grupo envolve, e quando envolve, já tem os grupos dentro do grupo certinho. Então ele é um corpo fora, é um peixe fora d'água. Então ele se sente fora e sai. Por quê? Porque a gente já pregou, ele se converteu, não é mais trabalho meu, é da irmã Betânia e da irmã Lídia agora, que são as irmãs que trabalham com o discipulado. Não, cada crente é chamado para discipular. Cada crente é chamado para discipular e ser discipulado. Cada crente é chamado para discipular, quer dizer, ensinar. E é chamado para ser discipulado, quer dizer, aprender. Moisés tinha Josué, Elias tinha Eliseu, Barnabé tinha Paulo e tinha Marcos, Paulo tinha Timóteo e tinha Tito. E você tem quem? A quem você discipula? De quem você cuida? Ah não, isso aí é trabalho do pastor, isso aí é trabalho do ministério da igreja. Não. O texto de ide por todo mundo, pregar e fazer discípulo, não é para os pastores, é para todos os crentes. Se você é um crente salvo em Jesus, você é chamado para fazer discípulos. Você é chamado para fazer discípulos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para a pessoa, porque esse culto parece que é meio paradão, né? Dá um sono. Olha para a pessoa do teu lado e pergunta assim para ela: você queria um discípulo igual a você? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Hã? Será que a gente queria um discípulo igual a gente, irmão? Teimoso, desorganizado, brabo, às vezes é meio relaxado. Imagina, irmão, você ter que discipular alguém igual a você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa é a beleza do evangelho, essa é a beleza do cristianismo, porque enquanto eu cuido do meu irmão, Deus cuida de mim. Enquanto eu ajudo ele, o Espírito Santo me ajuda, e eu e ele cresce junto. Essa é a beleza do evangelho. É porque enquanto eu chamo meu amigo para orar, eu estou orando. Enquanto eu vou dar estudo bíblico para ele, eu estou estudando. Enquanto eu vou falar alguma coisa para ele, às vezes ele fala para mim alguma coisa que eu também faço. E agora? A gente ora junto e pede perdão ao Senhor Jesus, e vai crescendo. O que é isso? Isso é igreja.
Pedro disse assim: nós somos como pedras vivas. O que é pedra viva? É pedra que não foi talhada, é pedra que está toda ali cheia de ponta, mas quando uma pedra vai batendo na outra, ela vai tomando forma e faz um lindo castelo. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Todo mundo aqui precisa de um no outro batendo, precisa um no outro perto. Para quê? Para aprender o que é ser igreja, para aprender a padecer, para aprender a perdoar, para aprender o que é ser humilde. E como é que aprende? Sendo igreja junto com o meu irmão, discipulando e sendo discipulado. É isso, a igreja. Mas eu não gosto disso não. Aí tem um problema, porque não tem igreja sem pessoas. Sempre que você pensar em igreja, você pensa em pessoas. E pessoas dão um trabalho, pessoas são tão complicadas. É por isso que eu trouxe mais 2 pontos para a gente encerrar bem rápido. Como gerar discípulos? Primeiro ponto: saindo da zona de conforto. Como gerar discípulo? Saindo da zona de conforto. A única coisa que é eterno nesta vida é o legado que deixamos. Isso é, o quanto impactamos a vida das pessoas. Sair da nossa zona de conforto é viver intensamente o cristianismo. É deixar de olhar apenas para dentro e olhar o que está em volta. Quem deseja gerar discípulos aqui essa noite precisa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto parece ruim, mas é mais saudável do que permanecer na zona de conforto. Segunda coisa, se relacionar com pessoas. Quando pensamos em igreja, pensamos em relacionamento, em pessoas. É impossível pensar em igreja e não relacionar o ser igreja com pessoas. Se você pensa em igreja, irmão, você pensa em pessoas. Não tem como você ser igreja e não se relacionar. Já dizia o sábio: ninguém foi criado para ser uma ilha. Ninguém. A igreja não é um arquipélago de ilhas. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Aonde o que, irmão? Um precisa do outro. Amém, irmão? Um precisa do outro. O que é isso? Igreja. Por isso que precisamos abrir mão, às vezes, do nosso conforto, da nossa verdade, do nosso orgulho, para entender alguém que seja mais fraco. E dessa forma ajudar ele a se achegar à cruz de Cristo. O relacionamento com as pessoas mostram quem somos e revela a graça de Deus. O relacionamento com as pessoas mostra quem somos. Tem gente aí que é tão chato, irmão. Tem gente aí que é tão difícil de suportar. Sabia? Pode ser você, pode ser eu, mas independente de quem é, revela só quem nós somos, ou mostra quem nós somos. Aí revela a graça de Deus. Como assim? Suportai uns aos outros, amai uns aos outros. O que é isso? É graça. E o que é graça, irmão? Favor imerecido. Um autor, ele disse assim: você nunca terá que perdoar alguém mais do que Jesus perdoou. É tempo da igreja gerar discípulos. É tempo de nós, como igreja, gerarmos discípulos. Abraça um novo convertido, irmão. Abraça alguém que chegou na igreja agora. A gente não sabe quem é essa pessoa. No texto que nós lemos,
conta a história de uma mulher que tinha um monte de marido, uma mulher que tinha vários maridos, mas Jesus amou ela e salvou aquela mulher e fez dela uma missionária. E depois Jesus olhou para os discípulos e disse: olhem para os samaritanos, olhem para os samaritanos. Vocês dizem que a ceifa vai chegar a 4 meses, eu vos digo, os campos já estão brancos para a ceifa. Colham, colham, porque é chegado o tempo. Eu encerro com esta palavra: é chegado o tempo da igreja acordar e pregar o amor de Jesus. É chegado o tempo é hoje, aonde o Senhor desperta a sua igreja, porque o poder é dele, mas as mãos que tocam são nossas, os pés que vão são os nossos, e a boca que ele usa é a nossa. É ele que faz tudo, a gente só é o coadjuvante. Deus abençoe em nome de Jesus.